Olá, tudo bem? Hoje eu vou te contar uma história. Não a história de uma vida inteira de uma pessoa, mas de partes da vida de uma pessoa que foram muito importantes pra mim. Eu vou tentar fazer com que esse vídeo seja leve e que ele não carregue toda a dor que eu tô sentindo, especialmente hoje, que faz um ano que eu perdi o tuba, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então me desculpe se eu ficar emotivo. O... Eu conheci o tuba através do Júnior, meu amigo de infância, que a gente jogou muito junto e hoje ele é meu sócio. E eu conheci o Tuba numa fase muito importante, em que eu precisava muito ter conhecido, porque eu estava numa fase de ascensão profissional. Então eu tinha muita demanda pelo meu trabalho, eu tinha muita gente e estava subindo meu preço, estava conseguindo cada vez mais mercado. Desculpa, eu estava comendo bolo. E quando a gente está subindo assim na vida, a gente costuma cair no engano, não todo mundo, mas algumas pessoas costumam cair no engano de achar que realmente tem alguma coisa melhor que os outros, que é em alguma coisa melhor do que o outro amiguinho que está do lado e que não está conseguindo os mesmos resultados. E embora muito sim deva-se ao mérito, à capacidade, embora eu tenha ah, tido conhecimento e didática, eu acho que não foram as únicas coisas que fizeram eu conseguir abrir o meu mercado, não. Eu acho que eu tive outros fatores inconscientes mesmo que fizeram com que eu tivesse sucesso. Um deles é o preconceito. Na verdade, quem me formou um bom professor não foi o meu conhecimento no idioma e não foi a minha habilidade didática, foram os meus primeiros alunos. Foram os meus primeiros alunos que confiaram em mim e falaram: tá bom, eu te contrato. E de verdade, eu acho que as primeiras pessoas que me contrataram, elas fizeram isso porque elas foram influenciadas pela minha imagem. Por eu estar razoavelmente bem vestido, bem razoavelmente mesmo, porque eu me visto muito mal. Não só por mau gosto, mas por falta de preocupação com isso. Mas assim, primeiro pela aparências e depois pela pela falsa impressão de que orientais são mais sérios, são mais comprometidos, são mais profissionais, têm um melhor desempenho. Eu fui beneficiado pelo preconceito. E aí foram esses primeiros alunos que primeiro confiaram em mim, que me deram uma oportunidade de desenvolver o meu trabalho, de aprimorar cada vez mais, de lapidar a minha didática, que era muito rústica no começo. E aí, cada vez fazendo isso um pouco melhor e melhorando, desenvolvendo, eu tive uma demanda cada vez mais crescente que eventualmente encheu a minha agenda e fez com que eu me sentisse uma pessoa assim muito bem sucedida, muito bem realizada por conseguir fazer o trabalho que eu queria fazer. O, o Tuba, a gente no começo jogava junto. Conheci ele através do Júnior e a gente começou a jogar junto um jogo que é o Diablo 3. Diablo, um jogo sensacional que me deu horas e horas e horas de entretenimento. E engraçado, a gente costuma achar que ficar na frente do computador é perda de tempo. E aí você olha para um cara e fala: coitado, né? Ele podia estar num bar socializando, ele podia estar num bar conversando com pessoas. E na verdade, a gente, quando joga, a gente não joga sozinho. A gente tem o jogo, que é o ponto principal da nossa atividade ali, mas por jogar junto a gente acaba interagindo muito, a gente acaba conversando muito, então a gente faz sim um social. E o social do jogo ele é muito mais rico do que o social da empresa, porque na empresa tá todo mundo lutando pela próxima promoção, tá todo mundo lutando pelo sustento da vaga, tá todo mundo lutando pela criação da imagem. E quando a gente joga junto porque quer, não porque precisa. E o ambiente do jogo ele proporciona um cooperativismo onde todo mundo se beneficia. E isso é muito saudável, porque aí você não tá lá para competir, você tá lá para compartilhar o seu tempo com alguém. E aí as amizades elas fluem de maneira muito mais leve. Hoje eu tenho no jogo, assim, eu tenho pessoas que jogam comigo que eu nunca conheci pessoalmente, nunca vou conhecer, que moram muito longe, mas que são muito mais próximas do que muita gente que está muito perto de mim, muito próximo de mim fisicamente. Isso é uma amizade que a gente vai levar para a vida. O Tuba passou disso, ele meio que veio pro físico porque ele morava perto da gente. Ele tava no meio do caminho né, que eu sempre trilho para ir para São Bernardo. Eu sempre pegava ele, levava para lá
E eu, o Tuba e o Júnior, a gente sempre almoçou junto no fim de semana, a gente sempre fazia alguma coisa, sempre muito ligado à gastronomia, comida, mas enquanto comia a gente sempre falava sobre os jogos, falava sobre a vida e sobre planos. O Tuba se tornou muito amigo e ele me mostrava todos os dias o quanto eu era privilegiado e o quanto eu me beneficiava de uma sociedade injusta, porque em termos de capacidade, potencial, inteligência, ele sempre se mostrou mais inteligente do que eu. E olha que eu sou metido, eu me acho inteligente. Mas quando a gente jogava Diablo, um jogo que parece simples, mas se você quiser entender profundamente, você tem que pensar bastante. Tudo bem que eu tinha preguiça e eu não me dedicava tanto quanto eu poderia, mas mesmo se eu me dedicasse, eu tinha plena consciência de que ele chegava às mesmas conclusões que eu, só que muito mais rápido. E ele tinha mais criatividade, ele conseguia elaborar as coisas de maneira muito melhor. Ele sempre teve uma visão mais ampla, e aí eu parava para pensar que na vida que ele tinha, na vida que ele levava, e esse vídeo não é sobre racismo, vitimismo, nada disso, embora inevitavelmente eu vá falar sobre alguns pontos. Mas quando eu falar, não tente colocar a sua perspectiva política em pauta, tente entender o que eu sinto, né, falando sobre isso. O Tuba, ele era assim injustiçado porque ele não teve as oportunidades acadêmicas que eu tive, ele morava num bairro muito pobre, o endereço dele sempre foi um problema para ele arrumar emprego, porque nem todo empresário está disposto a contratar alguém que morasse no bairro dele, nas condições em que ele morava e com o histórico que ele tinha. Ele trabalhou por um bom tempo com o tio, ajudante de pedreiro, e aprendeu o ofício só de olhar e só de ajudar. Aprendeu muita coisa e não só aprendeu sobre o ofício, mas aprendeu também como vivem e como pensam as pessoas ricas que contratavam o serviço do tio dele. Ele sempre teve uma opinião muito crítica, muito analítica sobre tudo e não raro a gente se aprofundava em longos debates a respeito de política, de economia, de oportunidades na vida. E eu via que as dificuldades que ele passava eram muito injustas, dado o potencial que ele tinha a ser explorado. Durante um tempo. Então eu falei, cara, não é justo que você não tenha oportunidades. O Tuba ele ganhava dinheiro com Cabal. Ele ganhou muito dinheiro com Cabal, ele montou um computador caro. E vocês sabem que quem conhece o jogo sabe que é muito mais fácil gastar dinheiro lá do que ganhar. E ele ganhava muito. Inteligente, dedicado. Em dado momento, ele era autodidata em uma série de coisas e em dado momento eu falei, cara, chega, você precisa, eu quero te dar oportunidades assim que eu acho que eu consegui muito fácil. Então a gente procurou umas escolas de programação boas e aí ele começou a fazer programação lá. E ele se dedicou muito, aprendeu bastante e saiu capacitado. Mas aí ele começou a esbarrar em outros problemas. Embora tendo dominado e tendo até potencial, ele não tinha carteira de trabalho, ele não tinha experiência anterior, ele não tinha referência e ele conseguia uns freelas muito baratos, mas não conseguia um emprego, que era basicamente o que ele queria, oportunidade para entrar no mercado de trabalho e conseguir crescer, porque eu tenho certeza absoluta que ele cresceria. Não teve essa oportunidade. O... Quando eu decidi, quando eu e o Junior decidimos fazer a hamburgueria, ele ajudou a pensar uma série de coisas. Ele ajudou a viabilizar o nosso projeto. Então toda vez que eu chego na hamburgueria, eu olho pro murinho, pro balcão, pros azulejos, pro exaustor, pra uma série de coisas e eu lembro dele. Eu lembro do trabalho que ele fez. Porque ele participou de tudo, do planejamento e da execução de tudo. O que me deixa muito triste porque a hamburgueria inaugurou 1 ano e meio atrás e a gente falou pra ele, Tuba, a gente não tem condições agora porque a gente é muito pequeno, mas o nosso primeiro contratado para entrar na equipe, para ficar na equipe vai ser você. A gente falou isso pra ele em janeiro. E em junho do ano passado ele faleceu. Em março desse ano a gente contratou 2 pessoas e
E ele deveria ter sido uma delas. O, o Tuber é dessas amizades que a gente sabe que vai levar pra vida inteira. E que a gente não pensa na contraparte daquilo que a gente, né, faz. Eu nunca. A gente nunca pensou em colocar ele para fazer programação para que depois ele nos pagasse pelo curso. O que a gente queria era ver ele bem. A gente até tinha planos de trabalhos que ele desenvolveria pra gente, mas é dessas pessoas que a gente sabe que a gente vai poder contar com ela para sempre. São os nossos planos de previdência. A gente não pode contar com o governo. Às vezes a gente não pode nem contar com a própria família, mas a gente pode contar com as amizades que a gente faz e que são para a vida toda. E o YouTube ele ainda deixou uma grande lição, que essa vida toda às vezes ela pode ser muito breve. No ano passado, no dia do meu aniversário, ele escorregou e bateu a cabeça. Ele escorregou, caiu de costas e bateu a cabeça perto da casa dele. Ele foi pro hospital e disse que tinha batido a cabeça e falaram pra ele que tava tudo bem. E não tava, porque ele teve uma hemorragia e isso gerou um coágulo e no dia seguinte, dia 12 de junho do ano passado, ele faleceu. Por problemas pessoais eu me afastei cada vez mais do convívio dos meus amigos e inclusive ele foi um desses. Nos últimos dias do Tuba, ele tentava de toda forma tentar compensar as oportunidades que a gente tinha dado para ele. E uma coisa que não me sai da cabeça é que ele falava: você tá querendo pintar a parede do seu corredor? Quando você for, me chama. Eu lixo aí, eu ajudo a pintar. E, e a gente estava muito em vias de fazer isso juntos no final de junho. E ele morreu. E essa parede tá aqui até hoje. Eu não consigo mexer nela. Eu não consigo lixar e pintar a parede que eu tenho aqui no corredor da casa. Como se fosse um trabalho que ele ainda tem que vir aqui e fazer. O, o Black Desert tá pra ser lançado e eu tava falando com o Junior, ele vai jogar o Bola, vai jogar a turma velha do Diablo, vai jogar isso daqui. E é um jogo que com certeza ele ia gostar. E é um jogo que com certeza faria com que ele gerasse renda, dado o tipo de jogador que ele é. O YouTube ele muda a minha concepção de planos para a vida toda, ele muda e ele me faz pensar o quanto eu deveria lutar contra a minha natureza de me isolar cada vez mais e passar a viver as pessoas que são próximas, e passar a viver melhor as minhas amizades e as pessoas que eu amo. Porque às vezes a gente vai deixando para depois e aí esse depois não acontece. Desculpa o tom depressivo do vídeo, mas são as reflexões que eu tenho e são as mudanças que ele me causa. O Toby ele me faz pensar bastante sobre privilégio, ele me faz pensar bastante sobre racismo. Racismo é uma coisa. Desculpa, eu não quero transformar esse vídeo aqui num vídeo político e ficar falando sobre moral. Mas o Tuba, ele andava com a gente e andava preocupado. Quando a gente ia para os restaurantes e para os lugares, a gente ia de carro e ele ficava tenso quando a gente via polícia, porque era eu, asiático, dirigindo, o Júnior branco no banco do passageiro e ele negro no banco de trás. E ele sempre ficava preocupado por ser o último a ser pego, o primeiro a ser entregue, ele ia no banco de trás, mas eu percebia que ele andava tenso. E várias vezes eu falava: você quer ir pro banco da frente? E a gente percebia o desconforto que ele sentia. O Tuba, quando ele andava para longe, ele gostava de andar com ferramentas ou com indicadores de para onde ele estava indo e por quê. Gente, não tô aqui para falar mal da polícia, não é isso. Eu quero que vocês tentem entender como vive uma pessoa que tem medo de andar na rua e ter que dar explicações de por que anda na rua. Numa das poucas vezes em que eu tive que pedir para ele transportar quantias razoáveis de dinheiro para a compra dos materiais que andavam acontecendo na nossa obra lá na hamburgueria, ele demonstrou clara atenção em importar dinheiro. Porque ele não assim, a atenção dele não era ser assaltado e perder o dinheiro. A atenção dele era ser parado pela polícia e ter que justificar o que é que ele ia fazer com aquele dinheiro naquele momento.
Tuba, ele conseguia entrevistas e ele fazia entrevistas e aí diziam que ele não seria contratado por não ter experiência anterior. E sim, não ter experiência anterior e não ter carteira registrada na área em que ele havia se especializado era um fator limitante. Mas a gente sabe que a cor dele e a maneira dele se expressar também era. Então isso me faz pensar bastante. Então toda vez que eu vejo alguém ah, usando um determinado espaço de fala para falar sobre racismo, eu tento não interromper, eu tento deixar a pessoa falar e eu tento me colocar no lugar dela e ver como é que ela se sente. Porque isso que a gente acha que é frescura, que não existe, que são problemas reais e que poderiam simplesmente não existir se a gente decidisse assim. Mas isso são coisas que estão fora da minha alçada e que eu não vou conseguir mudar e que nem você e nem eu e você juntos vamos conseguir mudar, mas que precisa ser pensado, lembrado e quem sabe um dia mudado. O que me dói é que, embora eu não saia telefonando para todos os meus amigos que eu tenho vontade de conversar e marcando coisas para fazer com eles, eu sinto muita falta de ter essa opção com essa pessoa e eu não tenho mais. Isso me machuca bastante. O que eu tenho a dizer é essa conta aqui, ela vai ficar aqui para sempre. Faz um ano que ele tá offline do server da vida real. Mas ele vai estar aqui presente para sempre. E ele vai viver na nossa memória. Engraçado, eu, Bola, Júnior, a gente não fica falando o nome dele o tempo inteiro porque a gente sabe que a gente abre feridas, a gente traz à tona uma dor que tá todo mundo sentindo. Mas nesse jogo ele vai voltar, ele vai ser homenageado aqui dentro e ele vai continuar sempre bastante presente. E não vai deixar de ser o amigo que sempre foi. Desculpa o tom depressivo do final desse vídeo, mas uma coisa que eu acho legal, principalmente se você viu o vídeo sobre depressão, quando eu falo de não enxergar cores, não é só as cores boas, as cores bonitas. A depressão ela também te anula as cores ruins. Inclusive ela neutraliza muitas vezes dor da perda, dor da ausência, dor de uma série de coisas. Então nos dias bons eu enxergo cores e aí eu enxergo a falta que ele faz. Isso é gostoso, porque assim, por mais que a gente não queira sentir essa dor mostra que a gente se importa, essa dor mostra que a pessoa é importante, essa dor mostra que a pessoa vive. E enquanto a gente se importa, a pessoa continua viva. Isso me consola, é nisso que eu acredito. Eu acho que isso me enriquece. Chega, né? Chega. Só para terminar o vídeo de uma maneira menos depressiva e um pouco mais animada, vamos tentar lembrar de umas 10 coisas bacanas sobre ele. O Tuba era o cara do doce. A gente sempre saía para comer e, assim, se a gente ia num rodízio de pizza, ele queria de sobremesa logo de cara. O que fazia a gente decidir pelos buffets eram as sobremesas disponíveis. Ele era sempre o cara do doce. É, Ele era apaixonado por Coca-Cola, odiava Pepsi. Não podia ser Pepsi jamais. Ele já foi um dançarino de um grupo de hip hop e na época em que ele dançava, ele era bastante reconhecido. E tem até um joguinho besta em que as pessoas dançam e se socializam, que eu não lembro o nome agora, mas ele era bem popular nesse jogo e ele conheceu bastante gente lá. O sonho do Tuba era deixar a mãe dele bem, inclusive numa vez em que ele conseguiu fazer algumas alterações, ele estava todo feliz porque ele tinha uma cobertura de seguro de vida mesmo, que deixaria alguma coisa para a mãe dele dado o cartão de crédito que ele usava. E é engraçado porque o Júnior ele fez piada, ele falou, cara, você é retardado aqui? E ele falava, não, vai que acontece alguma coisa. Tudo que ele queria era ficar bem na vida para ajudar a mãe dele. Mas é um sonho que, cara, muitos de nós temos. O Tuber é um amigo confidente da galera, então. Engraçado que isso é uma característica que eu, ele e o Júnior temos. A gente sempre acaba conquistando a confiança das pessoas e por saber ouvir e por saber dar o piteco do jeito, às vezes, certo,
O Tuba ele sempre ouvia as histórias de muita gente e ajudava muita gente. E ele respeitava tudo aquilo que as pessoas não queriam que ele dividisse com ninguém. E eu acho isso muito bonito, é uma coisa que eu tento preservar e que ele também tinha. O Tuba upou os meus personagens do WoW. Então, assim, pra quem joga, determinadas recompensas do Diablo, determinadas recompensas dos jogos que estavam linkadas a progresso no WoW, foi ele que upou pra mim. Então, eu tenho um Char nível 90 lá que eu nunca joguei. A única coisa que eu fiz foi upar um Paladino muito porcamente até uma fase muito precoce do jogo. O Tuba ele jogou Marvel Heroes comigo, que foi um dos jogos que a gente começou a jogar logo no lançamento, que é um MMORPG. E ele descobriu um bug que me fez criar um macro que me fez destravar todos os heróis de graça. Então, assim, eu não estava roubando o jogo, eu simplesmente fiz um macro que eu conseguia usar a tempestade lá para farmar os shards que virariam heróis. E foi uma percepção dele, que a gente tinha só para quem entende de jogo. A gente descobriu um lugar lá em que tinham mobs infinitos que dropavam os shards que eu precisava. E aí eu fiz uma macro em que o meu personagem ficava soltando um combo o dia inteiro, e aí eu voltava do trabalho no final do dia, coletava tudo e desbloqueava heróis. Então, os heróis que custavam, sei lá, 10, 15 dólares cada um, eu consegui desbloquear todos com progresso de jogo, sem fazer nada que fosse considerado ilegal. Tanto que depois o jogo corrigiu essa falha no mapa e mudou os termos de uso. E aí o farm que eu tinha feito logo no lançamento ele passou a ser contra as regras. Tá aí um cara que descobriu uma falha no jogo. Quando a gente se esbaldava de comer, geralmente eu, ele e o Júnior, a gente sempre tinha o café. E o nosso café era sempre demorado e a gente sempre ficava batendo papo. E o Tuba ele trocava o café por sobremesa. Ele não tomava café e aí depois de um determinado tempo ele ainda ia lá e comia um doce. E a gente, para não deixar ele sozinho, comia também. Eu sempre fui Satisficer nos jogos, então eu monto o meu herói com a minha build e eu tendo a ficar nela, nesses MMORPG. E o Tuba era o cara Maximizer, então ele era o cara de testar build, ele era o cara que fazia um herói lá, um char novo só pra testar, só pra ver como ficava. Então, inevitavelmente, o conhecimento dele era sempre muito mais rico, muito mais amplo, muito mais vasto do que o meu. Ele foi explorador do WoW. Na época em que eu parei com o Diablo, eu fui pro HOTS. E ele, durante um tempo, ele só não se aprofundou no WoW por falta de grana e por falta de companhia, mas é um cara que manjava muito do que acontecia lá dentro. E hoje, com certeza, ele estaria empolgado esperando o Black Desert, e é por isso que a gente vai jogar. Enfim, é isso. Terminando o vídeo com coisas boas, com lembranças boas, que são as que vão ficar. Obrigado por ter me escutado. Me fez muito bem fazer esse vídeo. Até o próximo.